Graça e paz a todos, estamos em mais um programa EBD em Foco, lições que edificam. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, o professor Leonardo Almeida. Estamos aqui para discutir mais um assunto importante da EBD, essa lição que é a lição 10, que a gente vai falar sobre ética cristã e vida financeira. É um assunto muito importante que tem que ser discutido nas igrejas num aspecto bem abrangente. E você, professor, você, professora da Escola Bíblica Dominical, aqui o intuito dessa EBD em Foco é passar para vocês o nosso ponto de vista como aula, uma aula produtiva, uma aula que pode trazer benefícios para você, professor, professora, benefícios, porque o maior benefício do professor é quando o aluno entende o que está sendo falado. E a gente vai falar sobre ética cristã e vida financeira. Como sempre, a gente começa com o nosso texto áureo, que se encontra em Isaías, capítulo 55, versículo 2. A parte A do versículo, que diz assim: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? A nossa verdade prática, as finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família, contribuir na manutenção da igreja local e ajudar o próximo. A gente vai também trazer aqui a leitura bíblica em classe, lembrando que é muito importante você colocar o seu aluno para participar, já começando a ler um versículo, você lê o primeiro e cada um vai lendo outros versículos demais. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao 14, e 1 Timóteo, do capítulo 6, do versículo 8 ao 10. Lembrando que é muito importante você iniciar também com a leitura bíblica em classe. Lembrando que o nosso objetivo geral é mostrar a importância de o crente administrar bem as suas finanças. E os objetivos específicos é apresentar uma teologia para a vida financeira, compreender a importância de fazer uso dos meios honestos para garantir dinheiro, discutir a forma correta de empregar o dinheiro. Então, a gente vai ver aqui a introdução da revista fala sobre que o Senhor é a fonte de toda riqueza. Está escrito em Ageu, capítulo 2, versículo 8. É importante lembrar que você tem que estar munido da sua Bíblia, da sua revista. E o aluno que não tem a sua revista, o importante é que você passe versículos como referência para melhor ele entender o que está sendo discutido. E lembrando que a gente está aqui ao vivo pela TV Pro Music, a gente está trazendo as lições através da TV e também através do canal EBD em Foco no YouTube. Então, você que não é inscrito, você se inscreva, ativa o link assim para você receber os materiais, as aulas, nossas pré-aulas que estão sendo disponíveis semanalmente. A gente vai falar aqui do primeiro tópico. No primeiro tópico, um dos objetivos específicos, a gente tem que falar sobre uma teologia para a vida financeira. O nosso primeiro tópico tem o número 1, é vida financeira equilibrada. Para a gente ter uma vida financeira equilibrada, olhando mediante as Escrituras, o que a Bíblia fala para a gente ter uma educação financeira, uma vida financeira equilibrada? E a Bíblia nos dá um exemplo em Provérbios, no capítulo 30, que diz assim, no capítulo 30, no versículo 1, fala sobre Agur, que é Agur que escreveu esse texto, e ele fez 2 pedidos ao Senhor, pelos quais almejava usufruir antes da sua morte. Qual foram esses 2 pedidos que ele fez? O primeiro pedido foi por uma vida íntegra e livre da vaidade e da falsidade. Se você quiser acompanhar, está no versículo 8. E o segundo foi uma das coisas mais importantes que da nossa aula está trazendo menção sobre isso. Uma vida financeira equilibrada. O que ele diz no versículo 8, na parte B do versículo? Não me des nem pobreza e nem a riqueza. O que ele está pedindo? Uma vida equilibrada. Aí você pode me perguntar, mas, professor, uma vida equilibrada, então quer dizer que eu tenho que querer só o necessário
para eu viver? Eu posso te esclarecer de uma seguinte forma. Hoje temos visto muitas pessoas que discutem, olham muito o que as outras pessoas têm. Ah, mas ele é ímpio e ele tem essa aquisição financeira, ele tem uma vida financeira muito próspera, mas você tem que analisar o que ele fez para chegar até ali. Deus, a gente entendendo como foi falado na introdução aqui, Ageu 2:8 fala sobre que Deus é o dono do ouro e da prata. E Deus, ele é responsável pela saúde. Hoje você acordou, você agradeceu a Deus pelo dia que ele te concedeu hoje? É algo que ele te deu, algo muito importante que ele te deu saúde. Você que está nos assistindo, você pode trabalhar, você pode estudar e algo para você chegar numa vida financeira abençoada por Deus. A revista vai falar mais à frente sobre os estudos, a escolarização e a mobilidade social. A mobilidade social o quê? Você vai pegar, você está trabalhando numa empresa, você pode crescer de cargo nessa empresa através da sua atuação, do seu jeito de trabalhar, da sua postura no seu emprego. E uma coisa muito importante para você chegar num nível de uma vida financeira bem estabilizada, você fazer o quê? Estudar. O estudo é a fonte da sabedoria. Você está estudando, você está cursando uma faculdade. Automaticamente, terminando essa faculdade, você começar a trabalhar na função a qual você estudou, o seu salário tende a ser maior, tende a ser melhor. O que devemos é tomar o cuidado de não deixar a vaidade, como o Agur falou aqui no livro de Provérbios capítulo 30, falar sobre a vaidade, a falsidade. Às vezes, quando você tem uma aquisição financeira, às vezes você quer comprar algo para mostrar o poder de aquisição que você tem. É uma vaidade, é algo que você está tentando mostrar, uma coisa que não é bíblica, algo que Deus não quer que você faça. E a escolarização é muito importante. Estudou, a probabilidade de você conseguir algo bom para a sua vida, para a sua família, o sustento da sua família, é muito grande você ter êxito nessa sua carreira, nessa sua empreitada. Então, o estudo é muito importante para uma vida financeira estabilizada, porque você está vendo o futuro. E sem sonho a gente não vive. E meios honestos para ganhar o dinheiro, o trabalho e o emprego. É muito bom você trabalhar para você conquistar o seu sustento. Aqui, ó, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 10. Olha como que Paulo já foi bem rígido no que ele estava falando. Se você não trabalha, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Tem em Provérbios também fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem gente que pega e faz o quê? Deus vai me dar um emprego. Aí não estuda, não se qualifica, não faz nada para melhorar a sua situação, para se colocar no mercado de trabalho e fica olhando, aquele irmão conseguiu um carro, aquela pessoa nem crente conseguiu um carro. Mas por quê? Nós, como cristãos, a gente tem que se qualificar também. Não é porque a gente A Bíblia é algo muito importante na nossa vida e algo muito importante é que Deus deu um fôlego de vida. Deus te deu saúde para você trabalhar, para você conquistar o teu patrimônio, mas o quê? Dentro de uma responsabilidade bíblica. A gente está falando aqui sobre um tema muito importante e o texto áureo é algo muito importante que abrange essa lição. É por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? É uma pergunta que ele está fazendo aqui, ó. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? A segunda pergunta, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? A gente está falando aqui, vamos tratar este tema como uma responsabilidade financeira. Por que gastais naquilo que não é pão? Às vezes você pega e você tem o seu salário na sua empresa, você fez um serviço, você ganhou a sua remuneração, você que é autônomo, você que trabalha para uma empresa, você ganhou um salário. Como que você vai gastar esse dinheiro que você recebeu? É importante lembrar que a Bíblia está dizendo, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Às vezes você pensa em comprar coisas supérfluas que você não vai utilizar naquele momento, mas para mostrar que você tem um poder de aquisição, você vai lá e compra aquilo. Só que depois você pode não ter condições de pagar.
Você pode não ter condições de arcar com a responsabilidade do compromisso que você assumiu. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Digamos que hoje você compra algo porque está na moda, algo porque a mídia está vendendo, as propagandas estão deixando bem atrativo. Você pega e compra aquilo. Comprou um objeto ou algo do seu interesse que vai te satisfazer momentaneamente. Mas aqui está dizendo, naquilo que não pode satisfazer, porque a Bíblia ela é eterna e Deus ele procura satisfazer o crente eternamente, ou seja, ele te dá algo grande, algo grandioso. Então Deus ele faz o quê? Às vezes você se preocupa com coisas pequenas, ele tira algo pequeno da tua mão para desocupar, deixá-la livre para ele ocupar com coisa grande que ele tem preparado para a tua vida. E às vezes a gente se preocupa, nós nos preocupamos, o nosso trabalho é algo importante, ou seja, todo dia de trabalho, algo muito importante, você está lá trabalhando, batalhando pelo seu pão, aí você pega e usa o seu cartão de crédito, compra aquilo que você queria naquele momento, aí o que acontece? Chega naquele mês, tem uma greve, falta dinheiro, você recebe a menos e você não pode cumprir com aquele propósito que você fez. Você se planejou meio que, assim, não totalmente. Você pegou e comprou aquilo. Chegou no dia de pagar, aí já tem aquele problema. Cartão de crédito é algo muito importante que a gente tem que ter a sabedoria para usar. Comprou com cartão de crédito, nunca ficar pagando o mínimo e sempre vai ficar virando aquela bola de neve. Então, assim, comprar, gastar com sabedoria. Às vezes, assim, moramos de aluguel e queremos um carro. O que é mais importante? Qual que deve ser a sua prioridade? Aí você que me responda. A sua prioridade é uma casa? A sua prioridade é um carro? Então, se você mora de aluguel, a sua prioridade não é um carro. Obviamente, a sua prioridade é uma casa. Se você já mora, entendeu, na sua casa e você tem a sua casa própria, a sua prioridade pode ser um carro. Só que a gente tem que fazer? Pegar as nossas finanças, fazer um cálculo dentro da nossa casa, do nosso lar e ver qual vai ser a porcentagem que a gente vai estar utilizando para fazer tal meio, para adquirir tal bem. Então, se você tem uma renda de R$2.000 e você tem, digamos que 30% você tira, estipula um valor, fala, eu só vou tirar 30% da minha renda. Então, se eu ganho R$2.000 e eu quero ter um carro, então o carro que você pode tirar é um carro de até R$600 por mês. Agora, se você faz algo extravagante, mas eu acho aquele carro bonito, aí você pega e compromete 60% da sua renda, como que você consegue viver com 40%? Aí, muitas vezes a gente pode pegar, mete o pé pelas mãos e depois a gente quer culpar quem? Culpar Deus, porque a gente não tem o que a gente necessita. Olha, mas aquele lá é ímpio, ele tem condições melhores do que a minha, não é cristão e tem isso e tem aquilo, eu não tenho. Mas por quê? O erro está onde? Então, nós temos a responsabilidade de nos adequar à nossa realidade, à nossa vida financeira. E lembrando que a verdade prática já diz isso, as finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família e contribuir na igreja local e ajudar o seu próximo. Nesse propósito, ele apenas aspira a porção necessária para cada dia. Ele aspira o que ele quer, a porção necessária para cada dia. E a gente pode lembrar também que Jesus, em Mateus capítulo 6, no 11, ele fala sobre o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, Deus ele sabe a nossa necessidade. E ele vai dar o que? Aquela porção diária que necessitamos. Então, a avareza é algo que Deus não se agrada, a gente querer o que é dos outros, inveja, a gente não pode deixar coisas desse tipo entrar no coração do cristão, porque a gente tem a visão que na palavra de Deus, a palavra de Deus que é inerrante, ou seja, a ética cristã, o nosso manual de ética é o que? As escrituras e a palavra de Deus. E qual que é o perigo? O perigo do amor do dinheiro. O apóstolo Paulo confirma que a vida moderada é o melhor caminho para fugir dos laços e das tentações das riquezas. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9. É fato que a cobiça pelo dinheiro corrompe os homens e os faz desviar na fé.
Tem acontecido isso muito. Muitas pessoas têm se corrompido pelo dinheiro. Se a gente for analisar no nosso meio cristão, vamos falar da gente. Você, professor, você, professora da Escola Bíblica Dominical, você, aluno que nos assiste, até no meio cristão, acontece má administração? Acontece. Tem pessoas cobiçosas e avarentas? Tem pessoas cobiçosas e avarentas hoje em dia. Antigamente, se pregava a palavra de Deus por amor. Antigamente, você pegar uma distância até a pé para você pregar a palavra de Deus era uma bênção. Hoje, estão cobrando valores elevados, altíssimos, para pregar a palavra de Deus. Aí quando você vai falar, você cobra quanto para pregar? Ah, não, né? Eu não cobro, é uma oferta. Mas de quanto seria? Mas assim, fulano me dá tanto, igreja me dá tanto. Então, automaticamente, não deixou de ser oferta. Se você está dando a entender o preço que você quer receber, então já não é mais oferta. Então, o que está acontecendo? Está banalizando até o meio cristão. O meio evangélico está muito banalizado, às vezes, por certas atitudes. É certo você abençoar um pregador da palavra de Deus? É muito certo. Só que a oferta compete a cada pastor dar de acordo com o que ele sente no coração dele, porque uma oferta é algo que não deve ser obrigatório. Oferta é algo que é dado de bom grado. Então, se você vai ministrar numa igreja, tem gente que cobra valores excessivos, 2, 3, 4, 5 mil para pregar no ministério, para pregar numa igreja, para trazer uma palavra que deveria ser de graça. Ah, mas o obreiro tem gasto, tem custo para chegar até esse certo lugar. Eu sou da seguinte opinião minha, isso eu falo pela minha opinião. Quer cobrar para trazer a palavra de Deus num seminário, numa palestra? Por que você pode cobrar? No seminário e numa palestra, você pode cobrar porque você estudou para isso. Você cursou uma faculdade de teologia, então você tem direito de cobrar para trazer uma palestra ou para você trazer um seminário, para você ensinar as pessoas. Agora, subir num altar e estipular um valor, eu só vou pregar se for tanto. Já aconteceu de eu ver pessoas que eu não vou porque não está oferecendo o tanto que eu estou pedindo. Então, o que a gente está fazendo com a palavra de Deus? O que pessoas têm feito com a palavra de Deus? Então, a gente tem que entender que a cobiça é algo que acontece não só quando a gente vê aquele dinheiro de um trabalho ou coisa, mas assim, a cobiça acontece até dentro do meio cristão. Eu sei que muitos podem me criticar pelo que eu estou falando, mas o meu compromisso é com a palavra de Deus. Às vezes, por a gente querer atrair multidões para dentro dos nossos templos, a gente se preocupa em juntar uma oferta astronômica para dar, sendo que tem um obreiro preparado dentro da sua igreja ou no seu ministério que pode vir e cooperar com você. Cooperar na tua igreja e trazer algo abençoado da parte de Deus, uma palavra abençoada da parte de Deus. O nosso compromisso, lembrando, é com a palavra de Deus, Escola Bíblica Dominical. É o quê? Formação de obreiros, formação de pregadores. Para quê? Para pregar a palavra de Deus. Mas vai chegar uma época que a Escola Bíblica Dominical vai formar pregadores e obreiros e eles não vão ter espaço para pregar. Porque o monetarismo, a parte financeira, ou seja, a concorrência, não, eu chamo aquele porque cobra tanto, eu chamo aquele. Então, assim, vai chegar numa época que vai ser difícil. Então, nós temos a obrigação de ensinar os nossos alunos da forma correta, a ter amor pela palavra de Deus. Tem que ajudar? Tem que ajudar, vamos ajudar. Que nem eu vou chamar um pregador para trazer a palavra na minha igreja. Ele vai ter combustível, vai ter uma despesa com combustível, vai ter despesa com... Às vezes ele está deixando de fazer algo para estar trazendo a palavra de Deus que tem que ser por amor, ótimo. Mas às vezes você tem que abençoar. Abençoa esse pregador que vai na sua igreja. Mas assim, fuja dos que estipulam um valor para pregar. Porque a palavra de Deus é de graça recebei e de graça dai. Agora, o que está acontecendo é outdoors com escrito pregador tal, cantor tal, tá aquela coisa e não tem um versículo escrito, o tema da campanha é isso, o tema é esse, Jesus não está no banner mais. Hoje em dia são 30 pessoas num banner de pregação e aonde está Jesus nesse meio? Aí você chega, é fábulas que é contada, é muitas coisas, então assim, tem pregadores decentes, tem pregadores, tem ministros da palavra de Deus que ministram com amor.
Então, esses têm o meu total apoio, o total respeito. E você, pastor, vai chamar alguém? Pode abençoar ele como oferta, mas é Deus que coloca no teu coração qual que é a oferta que você tem que abençoar. Agora, aqueles que falam, não, tem que ajudar com tanto, ou com aquilo, ou com isso, aí já não provém de Deus, porque quer usar o seu ensino, o seu estudo, o que você estudou e batalhou para você conquistar, que eu acho muito lindo, pessoas que se formam em teologia, faz um estudo de qualidade, ministra, marca palestras, seminários, cobre o valor que você acha necessário pelo que você estudou, você se preparou, você se qualificou. Mas ao subir no altar, num culto, culto é um oferecimento a Deus, é quando você vai para oferecer. Então, quem tem que receber ali é Deus. Então, se vai oferecer você como um instrumento, como um mensageiro de Deus, deixa que a palavra seja transmitida e coloca o teu amor à palavra de Deus, que você pode ser abençoado com uma oferta muito boa, só que quem vai te dar essa oferta? Deus, ele sabe da sua necessidade. Ele é o dono do ouro e da prata. Aqui a gente está ao vivo, a nossa irmã Mara Lopes, Eleomar Oliveira, o pessoal da Igreja Assembleia de Deus Paz no Vale, Assembleia de Deus Ministério do Belém, Ministério do Madureira, Assembleia de Deus de Santa Amaro. Tem muitas igrejas abençoadas que estão nos acompanhando, pessoal da Igreja Deus e Amor, de vários outros ministérios que têm acompanhado esse trabalho, têm apoiado esse trabalho, que tem crescido pela misericórdia de Deus, porque o nosso compromisso é o compromisso com a palavra, com o ensino verdadeiro e genuíno da palavra de Deus. E partindo desse princípio também a gente já falou sobre como administrar o dinheiro, a gente vai falar sobre fidelidade na casa do Senhor. Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor. Hoje a gente tem pensado, o que está sendo feito com o dinheiro que eu estou dando para a igreja? Agora, uma pergunta que eu faço para você. E se seu patrão te pagasse o seu salário e perguntasse para você, você está gastando com o que o dinheiro que eu estou te pagando? E se o seu patrão pegasse e falasse assim, ó, você tem que comprar isso, 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 isso. O seu patrão não fala isso. Porque você trabalhou e você tem o compromisso. Se você conseguir viver bem com o dinheiro que você recebe, a responsabilidade não é dele. A mesma coisa, devemos abençoar a casa de Deus, porque a igreja tem aluguel, tem água, tem luz, tem despesas que tem que ser ajudado. Ah, mas tem igrejas que pegam e usam o dinheiro dos fiéis para coisa que não é pão, que nem está dizendo aqui, usa o dinheiro dos fiéis para se promover ou para crescer. Você tem duas opções. Você vai olhar para o que estão falando, o que estão fazendo. A responsabilidade é dele e Deus. Você devolveu, entregou o seu dízimo na casa do Senhor, a responsabilidade é dele e Deus. Agora, se algo está te incomodando, conversa. Tenta conversar e ver como é que funciona, porque a igreja tem obras assistenciais, a minha tem obras assistenciais, usa o dinheiro para ajudar pessoas carentes, pessoas necessitadas. E você que não dá o dízimo, o que tem feito para ajudar um necessitado, um carente? Tem dado uma blusa? Estamos chegando no inverno e agora estamos numa época muito fria, pessoas morrendo de hipotermia nas ruas de São Paulo e de outras cidades, onde o frio é intenso pela madrugada. E o que temos feito para ajudar essas pessoas necessitadas? Temos uma situação financeira estabilizada, temos uma vida boa perante Deus, que Deus nos capacitou e nos deu essa condição, por que não ajudar quem precisa? Então, uma pessoa que é voluntária, que ajuda na obra de Deus e ajuda pessoas necessitadas, tem um grande apreço por Deus. Deus vai abençoar grandemente, entendeu? Então, assim, essa aula, essa lição é mais para você, professor, entender que os alunos têm que saber sobre como administrar a sua vida financeira e o que representa você ajudar na obra de Deus. É importante ajudar na obra de Deus? Ajudando na obra de Deus, você é recompensado. Ajudando na obra de Deus, você recebe a sua bênção de Deus. Deus vai te abençoar porque você está dando condições da palavra de Deus continuar sendo pregada. Agora, é claro que vivemos num tempo também que não podemos nos calar para certas coisas que estão acontecendo, onde pessoas estão enganando pessoas, trazendo objetos, que nem eu estava comentando até com o diretor aqui do estúdio sobre pessoas que na época do Egito, eles acreditavam em vários deuses porque podiam olhar para o rosto daquele Deus, podia ser um animal ou alguma coisa, então eles olhavam. Então, antigamente, eles acreditavam no que eles podiam ver, e hoje está entrando isso na igreja.
É isso ungido, é aquilo ungido, eu vou levar aquilo e você vou para Israel. Israel não unge ninguém, Israel não salva ninguém. Israel é uma cidade abençoada por Deus, porque foi onde Jesus ele viveu naquela época, naquela localidade. Então, é abençoado. É um lugar abençoado por Deus, é abençoado, mas o nosso Brasil é abençoado, outros países também são abençoados, mas o que salva, o que te abençoa é Deus. O que te salva é Jesus, é a palavra de Deus que salva, que cura, que liberta, que batiza. E tem muitas pessoas hoje que estão o quê? Ministérios que eu não vou citar nomes porque isso daqui não convém a mim, mas estão pegando, estão começando a cobrar indulgências. Vai chegar uma época que vamos precisar de uma nova reforma protestante, porque estão cobrando indulgências, ou seja, estão colocando a fé em coisas, ou seja, terceirizando a fé, algo que você tem que ter exclusivamente em Deus. Então, devemos entender que essa escola bíblica dominical é onde nós passamos para os nossos alunos como respeitar a nossa liderança, como respeitar a palavra de Deus, ser exemplo. Ah, mas ele está fazendo errado. Você está fazendo errado? Ah, mas ele está usando dinheiro para fazer certa... Você está fazendo errado? Deus conhece a intenção do teu coração. E se a intenção do teu coração é abençoar vidas, é abençoar para que a obra de Deus continue em firme vapor, sabe? Bem encaminhada, você pode ajudar a obra de Deus, ajuda, que Deus vai te recompensar, Deus vai te ajudar, mas nunca fazendo como barganha, tipo, eu vou dar porque Deus vai me dar. Eu vou dar isso para Deus, então Deus tem que me dar aquilo. Deus não tem que dar nada. Deus ele vai fazer o que ele achar melhor para você. Deus ele conhece o seu coração, Deus ele conhece o que você precisa, ele vai te dar o que você precisa. Temos igrejas idôneas que têm feito um ótimo trabalho, um lindo trabalho e que continue. E vamos incentivar para que esse trabalho continue e o evangelho seja pregado em várias localidades, em vários lugares. Hoje temos missionários que precisam de ser enviados para outros países que necessitam conhecer a palavra de Deus. Nós vemos muita coisa acontecendo e temos a necessidade de ajudar a obra de Deus para quê? Para que o evangelho continue sendo pregado. Então, assim, eu gostaria de desde já agradecer a todos que acompanham a gente nesse programa. O primeiro tópico é apresentar uma teologia para a vida financeira. A gente tirou o exemplo aqui de Agur. Mateus, capítulo 6, versículo 11, o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Então, assim, estamos trazendo referências bíblicas para você entender. Vida financeira. Aqui a gente aprende uma teologia para a vida financeira. Tópico 2. Compreender a importância de fazer uso de meios honestos para ganhar dinheiro. Isso eu falei tanto para um pregador da palavra de Deus, para pastores também. Para nós, membros, obreiros, cooperadores, diáconos, para nós fazemos o quê? Ganhar o dinheiro de uma forma lícita e honesta. Se você vê que, mas eu estou na obra de Deus aqui, eu estou passando uma dificuldade, tem emprego. Vamos estudar, vamos nos capacitar e vamos trabalhar. Eu prego a palavra de Deus, eu não cobro para pregar a palavra de Deus. Tem pessoas que têm ajudado com oferta, ajuda com oferta, mas não podemos estipular valores. Então, vamos fazer com que a obra de Deus prospere. Você que é um pregador da palavra de Deus, continua firme e forte, fazendo a vontade de Deus. Eu creio que você vai ser abençoado. Deus não vai deixar você faltar o pão para sua casa, fazendo a obra de Deus. É muito importante saber que estaremos aqui semana que vem com mais um estudo da EBD em Foco, lições que edificam. Eu espero ter tirado algumas dúvidas, esclarecido. Terceiro tópico, a forma correta de se empregar o dinheiro. A gente falou aqui sobre uma forma certa. Você tem que estudar um jeito certo de como empregar o teu dinheiro. E nada melhor do que a tua esposa, do que o teu esposo para te ajudar nessa tarefa. Sentar os dois e falar, nossa prioridade é essa, e vamos fazer para que dê certo. Vamos procurar fazer de uma forma para que nossa família seja próspera e abençoada por Deus. Sem ganância, sem nada que desagrade ao Senhor, sem
coisa alguma que desagrade na palavra de Deus. Assim, eu agradeço por você ter nos assistido, ter nos acompanhado. Se você gostou, deixa a sua curtida, deixa o seu joinha. Se você não gostou, deixa o seu dislike, porque a nossa intenção é sempre estar melhorando e trazendo um conteúdo de qualidade para você. Eu fico por aqui e esse foi mais um programa EBD em Foco, Lições que Edificam. A paz do Senhor Jesus.